as religiosidades, elas têm um papel na nossa vida psíquica, esse papel é muito importante, né? Mas voltar a caracterizar, né? Quer dizer, você consome crack, então o que você precisa? Você precisa mais Cristo na sua vida? Isso aí é milícia da alma. Isso aí é o que a gente está enfrentando, né? Com a regressão em geral das pautas morais, né? Uhum, Pelo governo, e uhum. especificamente o combate à, à implantação da reforma psiquiátrica brasileira. Eu achei oportuno da gente estar encontrando aqui, marcando essa conversa, até por uma coincidência, né, de ter sido o tema do Enem na prova de ontem, o tema da Sim. redação de ontem do Enem era o estigma associado à saúde mental no Brasil, né? De Uhum. 2 meses para cá, a gente tem lido, tem aparecido, tem pipocado na imprensa notícias dando conta de um certo desmonte de toda uma situação de reforma psiquiátrica conquistada a Uhum. duras penas ao longo de mais de 2 décadas aqui no Sim. Brasil, e aplaudida internacionalmente também, né, pelo que a gente sabe, e de repente pinga, aparece uma história de revogaço, de revogar umas 100 medidas Uhum. provisórias que de Uhum. alguma maneira blindavam essa reforma psiquiátrica justamente, né, e Uhum. reforçavam o espírito de privilegiar o convívio em comunidade mais do que em hospitais psiquiátricos. E, na paralela, um orçamento que cai, né? Um orçamento que estava destinado Uhum. a linha de orçamento sofreu um corte muito grande nos últimos anos, né? Sim. Associada à saúde mental. E aí, navegando pela internet, topei com um texto seu e me chamou a atenção ali quando você falava de milícias da alma, né? Milícias da alma, né? Então eu achei que com você talvez fosse um bom interlocutor para a gente desenvolver um pouco essa problemática, né? Uhum. Acho que talvez a primeira pergunta é essa mesma. Como você responderia essa questão do Enem? Puxa, são vários caminhos, acho que é uma questão, como você falou, né, muito apropriada para o momento, não só da pandemia, né? Isso é curioso, porque a pandemia ela acelerou, ela intensificou modalidades de sofrimento. Os dados são ainda incertos, mas aparentemente aumentou a produção de sintomas, né? E piorou a condição clínica daqueles que já estavam mais vulneráveis, né? Mas a crise é anterior, né? Ela está marcada, né, pelo reconhecimento progressivo de que a abordagem hegemônica nos últimos 40 anos, marcada por um excesso de diagnósticos, né? Então a gente pega as edições do manual da DSM, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, e em menos de 30 anos surgiram mais de 100 novas doenças, vamos chamar assim, ainda que essa seja uma expressão imprópria. Porque a gente tem de base, né, essa ideia de que não são verdadeiras doenças, não são doenças como as outras, né, que tem um início, tem um curso regular, tem um desenlace, né, são chamados transtornos, ou em inglês disorder. Uhum.
Então, durante os últimos 40 anos, houve uma espécie assim de produção de um grande consenso, né? Uma espécie de pax romana. Vamos criar entidades clínicas que sejam meramente descritivas. Então, não vamos levar em conta a etiologia, as hipóteses causais, não vamos levar em conta a psicodinâmica, não vamos levar em conta aquilo que causa as doenças mentais, mas vamos nos focar em descrições. Com isso, o que aconteceu é que os grandes quadros, eles foram se segmentando e o número de diagnósticos foi aumentando. Nesse mesmo período, a gente teve a descoberta aí de várias medicações muito eficazes, né? Para transtornos de humor, antidepressivos. E isso deu assim a ideia de que nós iríamos realmente conseguir curar, sanear as pessoas que sofriam com isso com essas medicações. 40 anos depois a gente vê que elas são muito úteis, elas diminuem o sofrimento, mas elas realmente não atacam as causas, né? E a gente tem pessoas que cronicamente então consomem antidepressivos sem que isso de fato se integre num plano clínico, né? A maior parte das prescrições psiquiátricas são feitas por não psiquiatras. Então o que a gente tem é um quadro de desagregação das estratégias de tratamento e de enfrentamento público, principalmente, por um lado, né? E por outro, como você falou, a diminuição, a rarefação de investimento concentrado, né? O DSM é a raiz de tudo? Não, ele é um sintoma, né? Ele é um sintoma da nossa dificuldade. Isso é uma coisa que a gente tem lutado mesmo, que é uma proposta epistêmica, né? Que vem aí da universidade. Nosso laboratório, mas não só. Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né? A gente já há 15 anos advoga que a categoria central para pensar a saúde mental não deve ser o sintoma, mas sofrimento. Uhum. Isso não é consensual. Você pode pegar os textos e todos eles agora fazem alusão ao sofrimento mental e etc. Mas isso já é efeito de uma resposta crítica a esse estado de coisas, né? Uhum. Então, que vai criar quadros por consenso e ligar isso ao tratamento medicamentoso. Uhum. Então, o que aconteceu nesses últimos 40 anos? Um declínio, uma perda de confiança na função da palavra em relação, né? E isso agora a gente está vendo, vamos dizer assim, como reverter essa crise global, né? Então, seria um embate entre duas visões, no final das contas, né? Vamos dizer assim. São duas visões, vou concordar, mas eu diria que o pior, esse não é o embate principal, esse era o embate histórico, né? Esse embate Sim. histórico, ele foi atravessado por uma outra coisa, né? Que é o que a gente poderia chamar assim de regressão aos tempos anteriores ao Philippe Pinel, né? Philippe Pinel, um francês lá que no início do século XVIII estabeleceu o seguinte: olha, as diferentes formas de loucura, elas não se caracterizam pela perda da razão permanente, né? Mas por modalidades de alienação. E que você pode tratar essas alienações por terapias, né? Ele é considerado um fundador do alienismo moderno, e aí vamos ligar com o texto do Machado de Assis, ou alienista, porque o Brasil justamente tem uma característica curiosa, que é a gente não teve esse período de alienismo, que existiu na França, existiu na Alemanha, na Inglaterra. Aqui, quem fez o alienismo foi a literatura. Isso tem consequências do que veio depois disso. Mas o Pinel argumentava, então, que o interno, né, ele era um diretor do Bicêtre, Salpêtrière, duas instituições macroscópicas, né, na França, que o doente mental era, antes de tudo, um cidadão. E sendo cidadão, ele era um sujeito, e sendo um sujeito, ele era sujeito da razão. A razão podia ser recuperada, e aí começa a conversa.
como, de que maneira sim, de que maneira não. O que a gente está enfrentando é um retorno para o momento anterior à opinião, em que a loucura era uma experiência moral. E isso, em grande medida, né, pela ofensiva de um novo tipo de cristianismo, um cristianismo neopentecostal, né, que tem uma estrutura muito compatível com a empresa, né, e que tem interesse em, vamos dizer assim, organizar e captar almas, né, milícias das almas tem uma referência a isso, né, para o seu projeto, vamos dizer assim, estabelecendo no fundo que a transtorno mental é um problema relativo ao que é a crenças, a fé, a que tipo de adesão de pensamento, de crença você tem. A gente sabe que as religiosidades elas têm um papel na nossa vida psíquica, esse papel é muito importante, né? Mas voltar a caracterizar, né? Quer dizer, você consome crack, então o que você precisa? Você precisa mais Cristo na sua vida? Isso aí é milícia da alma. Isso aí é o que a gente está enfrentando, né? Com a regressão em geral das pautas morais, né? Pelo governo, e especificamente o combate à implantação da reforma psiquiátrica brasileira, né? Que no momento que ela começou a se capilarizar, viu-se que era caro, reduziu-se o investimento e hoje então você tem os CAPs, os postos de atendimento em hospital dia, muito privados de funcionários, de investimentos, que é o motivo para você dizer assim, então vamos desistir disso, revogar as mais de 100 portarias, tá em cima da mesa do Bolsonaro isso aí, e vamos entregar a gestão disso para quem? Para hospitais que vão vender ficha, né? vão agir por produtividade, e as residências, ou melhor dizendo, as comunidades terapêuticas, né? que então teriam um subsídio do Estado para fazer. Esse é o estado de coisas que vigorava lá antes da reforma psiquiátrica, onde a saúde mental era um grande negócio. O que a reforma psiquiátrica trouxe? Olha, o marco é 2001 com a Lei Paulo Delgado, né, que então aí instituiu uma substituição. O antigo sistema asilar, né, Barbacena, 60 mil mortos, Juqueri, 30 mil internos, Juliano Moreira no Rio, 20 mil internos. E aí era todo tipo, né? Porque juntava tudo, juntava pobre, prostituta, dependente. Esse é o moralismo, né? Disso que estamos falando, né? Se você esteve marginalizado da sociedade, nem importa se é doente mental ou não, já cai direto nessas instituições. É isso mesmo? Era isso? Isso fazia parte de um modelo, né? José descreveu bem lá a história da loucura, em vigor a partir do século XVI. Do XVI ao XVIII, XIX, a gente já teve esse período em que a loucura era assim o oposto da condição de sujeito. É o anti-Descartes, né? Penso, logo existo, só vale para quem não é louco ou quem está dormindo e sonhando. Bom, a reforma psiquiátrica, então, começa já nos anos 70, ela vem da reforma sanitária, né, que é uma transformação do projeto de saúde para o Brasil, e ela visa substituir os antigos asilos e as práticas de tratamento por coerção, porque no fundo é isso, né, não é só que você prende a pessoa ali. Ali você vai dar eletrochoque. Eletrochoque, é a volta do eletrochoque mesmo. Exatamente, tá? É todo um conjunto, né, de operações que andam juntas. Claro que existem quadros específicos em que o eletrochoque se mostrou funcional. Só que a hora que você libera também o uso punitivo, né, que é o que você mais tem. Né? Por exemplo, em Barbacena, a Daniela Arbex conta isso de uma forma pungente, a cidade ficava sem luz a hora que eles distribuíam os eletrochoques no fim do dia, para amansar as pessoas. Uau! Camisa de força, as duchas, né, que você jogava água fria para acalmar a pessoa. Tudo isso você diz assim, olha, tem que ser substituído
por outra coisa, que é integração da pessoa que tem um transtorno mental com a família, retorno e vinculação ao trabalho, rede psicossocial de atenção, né? Que é o quê? Todo mundo que está em volta da pessoa. Todo mundo que é, desde família até professores, médicos, às vezes o cachorro que vive na rua com a pessoa, às vezes aquela comunidade flutuante a qual ela pertence, né? Quer dizer, esse é o conceito moderno de tratamento em saúde mental, que é basicamente fazer o seguinte, olhar para o território e dizer quais são os recursos que nós temos aqui para ajudar o Mores, né? Quer dizer, quem é que e quais são as táticas que a gente pode mobilizar para conseguir manter a atenção, cuidado, escuta, prevenção, né? Bom, isso implicou, então, sair desse momento hospitalocêntrico e ir para uma capilarização da saúde mental. Então, o paciente vai, ele passa o dia lá, mas ele não dorme lá. Outro conceito, né? Todos os profissionais de saúde deveriam ter formação básica em saúde mental. Então você vai numa UPA, você vai numa OBS, você chega num pronto-socorro e está sofrendo de um ataque do pânico. O pessoal tem que ter formação para isso, né? E isso começou a acontecer, Brasil é gigante, junto com o processo de implantação do SUS, e acabou se transformando em outra coisa, né? Por causa das OS, né, as organizações sociais, que começaram a chamar, o Estado dizia, eu não tenho condição de fazer, então eu vou dar para vocês fazerem. E vou controlar. Bom, aí, para a saúde mental, isso se revelou desastroso, né? Christian, qual que é o contingente de pessoas com transtornos de saúde mental no Brasil? É difícil dizer, justamente por essa expansão diagnóstica. Uma base que a gente tem é pensar ao contrário. Anos atrás, um psiquiatra do HC fez uma pesquisa para descobrir os normais, ou seja, aqueles que não estavam nas categorias do DSM. Sim. E ele chegou a um número que vai de 7 a 10% da população. Mas é que o DSM é exagerado, né? Tudo bem, tá. Então vamos pensar um outro dado. O Brasil campeão latino-americano em ansiedade, segundo lugar em depressão. Ah, é? Especialmente em grandes metrópoles, sim. Ah, eu não sabia disso, não. Tem um survey, né, muito importante, feito sobre saúde mental no mundo todo. Nosso patamar é a primeira divisão disputando Libertadores e Mundial, né? Nós estamos nas cabeças mesmo, porque a vida nas grandes metrópoles brasileiras, não vou elencar aqui quais são os elementos desfavoráveis para a saúde mental, né? Então, mas eu ia te perguntar justamente como é que a desigualdade social se projeta. Você tem uma sobreposição de elementos, né? Então, se você tem violência, né? Violência sistêmica incidindo sobre uma pessoa, né? Isso tende a piorar todos os sintomas que ela tem, né? Se você tem falta de amparo e de rede protetiva, né? Então você vive o teu sofrimento mental de forma individualizada, ligada à culpa, vergonha, acha que não pode falar disso, acha que isso é um problema moral, acha que isso é falta de educação que sua família não te deu. Quer dizer, quando você vai para essa condição, né, você prejudica, né, a chance de você ter um incremento, né, uma piora dos seus sintomas é muito grande, né? A incidência de doença mental ela é maior entre a população de baixa renda? Tem uma pesquisa famosa que diz o seguinte: se você é pobre, você tem, acho que sim, 40% a mais de chance de ser diagnosticado como esquizofrênico do que se você é rico. Então, se você é rico, vão vir outros diagnósticos, vão vir outros destinos, né? Outras carreiras psiquiátricas ou asilares, né? Vamos dizer o seguinte, né? Dentro dos transtornos, a gente tem os transtornos mais graves e os mais leves, né? Aqueles que
vamos dizer assim, a gente vai encontrar olhando de perto em qualquer pessoa, e aqueles que exigem um cuidado mais continuado, mais atento, que provavelmente vão ter, então, aí a demanda de medicação. Vamos supor que isso está entre 15% e 20%, né, da população. Entendi. Isso incluindo, então, transtorno do espectro autístico, esquizofrenias, paranoias, deficiências intelectuais, deficiências motoras, tudo bom. É um quadro, é um espectro amplo, né, de quadros graves, né? Só por curiosidade, a boa e velha neurose está incluída? Ela foi aposentada em 1973, Ah, justamente no começo dessa conversa. Porque o que era a neurose? Ela era uma hipótese sobre a conexão entre diversos sintomas. uhum. Então, você tem problema com sono, o sexo não vai bem, não come direito, daí você fica meio retraído, daí você tem uma introversão, e uma coisa vai levando a outra, né? Aham. Então a neurose era um diagnóstico que cobria, sei lá, 30 sintomas. O que eles fizeram? Tiraram a neurose e dizer, olha, incrível, você deu azar. Hoje você tem Transformaram em 30. 15 doenças ao mesmo tempo e que te pegaram. Não, né? Christian, quem que está por trás desse revogaço? Que interesses que tem por trás? Eu pesquisando, eu vi que a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina estão Uhum. alinhados, né? Mas também a gente tem que notar uma coisa muito interessante, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria é notoriamente conservadora, né? Mas quando se anunciou o revogaço, surgiu o Manifesto dos Mil, né? Sim. 1000 psiquiatras dizendo, olha, Uhum. não concordamos com isso é equivocado, isso não faz sentido com as estratégias mais avançadas para a saúde mental, né? Então a gente pode dizer, a gente tem setores conservadores ligados a quem? Interesses no negócio da saúde mental, né? Vamos Que dizer é que laboratório farmacêutico mesmo, tipo. eles estão tá diminuindo um pouco. Isso já foi bem pior, né? Aham. Ainda é um player muito forte, muito importante, mas à medida que as patentes estão sendo liberadas e que a gente não tem grandes desenvolvimentos, né, farmacoquímicos, nenhum grande medicação que chegou, derrubou tudo, completamente nova. Não, as medicações mais novas, elas cobrem sintomas específicos, elas têm menos efeitos colaterais e tal, mas elas não são super bombas que resolvem tudo. Isso tornou o quê? O negócio foi se assoreando. Você tem hoje medicação antidepressiva muito barata, né? Que já é um remédio muito consumido no Brasil. O Brasil é um consumidor pesado de medicação psiquiátrica, mas ela é relativamente barata. Então o negócio ele está migrando, vamos dizer assim, para outras áreas mais lucrativas. Mas a gente tem as religiões organizadas para a captação de novos acólitos, né, novos discípulos. A gente tem as organizações sociais, né, que eu mencionei aqui. Algumas são Ah, ótimas, algumas sei. estão ligadas à pesquisa, mas várias delas são meramente empresas, né? Entendi. Agora, sim, uma curiosidade pessoal. Qual é o limbo? Você queria falar alguma coisa? Te interrompi. Ia mencionar também os planos de saúde. Ah, A gente tem opa, uma batalha opa. com os planos de saúde há pelo menos 20 anos, Ah, porque os planos de saúde eles desenvolveram e agiram muito na psicologia dessa forma, dizendo assim, olha, os tratamentos mais longos eles não são bons. Psicodinâmica, Jung, Reich, Freud, isso tá. não funciona. Temos agora a psicoterapia breve, em que a gente cura muito mais rápido, são 6 sessões, 15 Ah, sessões no máximo, e então a gente vai cobrir isso e não vai cobrir sim, aquilo. é o clássico dos planos de saúde. Bom, deu onde deu, né? Hoje as pesquisas mostram que psicoterapia breve funciona, mas ela funciona breve, né? Ela não funciona, os efeitos a longo prazo não são tão permanentes, ela cobre algumas coisas, mas não cobre outras, né?
Então é difícil esse truque, né? De encontrei uma coisa que é barata, boa e muito melhor do que vinha antes, né? Eu tenho uma curiosidade pessoal que sempre me acompanhou, que é assim, o uso de medicamentos, até que ponto ele é superdimensionado? É uma questão para mim essa. Até que ponto a psicoterapia, qual é esse limbo entre a psicoterapia e o uso de medicamento, e em que medida o uso de medicamento é superdimensionado na vida de hoje? Olha, boa colocação, porque se no começo a questão era, bom, medica ou não, vai psicoterapia junto com a medicação, hoje raramente você tem um paciente em psicoterapia que já não venha com algum tipo de tratamento. Só Ah, que esse tratamento é? pode combinar o tratamento feito com um psiquiatra e medicação própria e Aham. o autotratamento Hum. feito com. Vamos combinar a maconha aqui com antidepressivo, porque ela reduz a ansiedade. Vamos colocar aqui um café para levantar, 2 cafés para levantar aqui. O álcool no fim do dia, né, para fazer uma regulação. Tomar um Viagra preventivo, né? Isso aí é medicação ou o que, que é? Uma coisa chamada enhanced, né? Que é o uso para criar um a mais que não estava lá. Né? Ah, aham. Então, isso bagunçou completamente esse quadro, a ponto da gente dizer, hoje é uma alquimia, cada um tem a sua. Vem o veneno do sapo, ayahuasca, junto com o antipsicótico, e combinado com um LSD, os enteógenos, está tudo aí como parte da cultura. Né? Só que, né, justamente essa cultura, ela tem cada vez mais chamado e trazido as pessoas para práticas com palavra. Né? E daí você tem o bloco todo formado. Entendi. Mas, assim, eu sempre tive uma intuição de que sem alguma substância, qualquer uma dessas aí que você mencionou, mais medicamento, mas sem nenhuma delas fica difícil viver, né? É raro que a gente encontre É alguém que raro. não esteja ou se dopando para aumentar a performance, É, pois ou é. se dopando para aguentar a pressão, né? Porque quem Sim, trabalhar hoje numa grande empresa, eu diria assim, foi se criando uma superdimensionamento de demanda, desempenho e trabalho que a uhum, pessoa só consegue com suplementos vitamínicos e anímicos, né? sim. Agora, sim, então, pelo que eu entendi, o embate é entre abstinência e redução de danos, né? Seriam duas Na questão da filosofias. dependência química. Sim. Né? Na questão da dependência química, eu estaria falando disso, né? Do hospital e da força do convívio social, Uhum. né? Do encarceramento e do direito à liberdade. Uhum. É E da meio. substância e a palavra. Opa, entendi. Agora sim, e o status qual que é dessa história? Tá para ser revogado mesmo? É o status que a gente tem tantos tópicos aí na forma do Bolsonaro governar. Né? Quer dizer, ele coloca, ele sonda, né? Ele avisa que ele vai fazer um grande retrocesso na pauta moral, a sociedade civil reage, se Imobiliza. mobiliza, a imprensa cobre, todo mundo fica, vamos dizer assim, mais ou menos preparado no debate e ele guarda a coisa. Dali a pouco, e depois manda outra pauta. E assim ele vai cansando, né, as pessoas e vai pautando a conversa. Dali a pouco, se alguém dá uma moleza, ele, opa, assinei o revogaço. Né? E aí a gente tem essa forma de governar, né, pelo cansaço da oposição e pela ardilosidade, não é o debate, né? É aquele momento em que eu consigo encaixar um golpe sujo. Só depende de uma assinatura dele, esse Só revogaço? depende pelo seguinte, isso Putz, foi um erro. Como que a perigo, Constituição de hein? 88, a Constituição é de 88, né? O SUS veio
encampado pela Constituição. E como a reforma ela começou a se institucionalizar em 2001, o que aconteceu? Os diferentes governos foram fazendo a coisa por portarias. Né? A ideia era a seguinte: a hora que a gente estabilizar e concluir o processo, a gente faz uma lei, né? Acrescenta ou na Constituição ou nos marcos regulatórios, e daí a lei fica sendo mais próxima da realidade. Né? Ninguém imaginou que existiria um governo que ia atacar as políticas de Estado. Putz. E aí, realmente estamos frágeis na situação, porque ele pode revogar todas de uma vez. São Uau. E em termos de orçamento, o que aconteceu? Piorou, né? Então, aí a gente tem um problema que antecede o Bolsonaro. Né? Porque a gente tem cálculos, né, da Organização Mundial de Saúde em torno de quantos dólares você recebe de volta quando você investe $1 em saúde mental. Né? Considerando, por exemplo, que a depressão é a segunda maior causa de afastamento, considerando custos de laborais e também de sustentação de, vamos dizer assim, instituições de apoio. Né? Então, há uma previsão, né, de quanto você deveria investir para conseguir ter esse retorno. O Brasil, há uns 10 anos atrás, ele estabilizou o investimento. Né? Então, e agora caiu. Né? Mas ele deixou de cumprir aquilo que seria assim, o esperado para a gente implantar um sistema de saúde mental com as pretensões que são do SUS, né? Integral, gratuito, universal. Poucos países no mundo realmente se propuseram um desafio desse tamanho. Nenhum com a dimensão geográfica do Brasil. Então a gente tem que ter em mente que isso foi uma aposta alta. Né? Chegou no meio do caminho, começou a se ver que alta, cumprida, e que nós precisávamos de desenvolvimento do país para mantê-la em ascensão, e isso não foi feito. E aí eu acho que tem uma vamos dizer assim, uma fragilidade do pessoal do movimento antimanicomial, né? Que acabou, vamos dizer assim, tolerando, né? Não batendo o pé, quando o governo começou a dizer assim: olha, vocês não precisam tantos psicólogos, vamos aumentar a medicação. Para que tanto TO? Vamos aumentar a medicação. Para que tanto CAPS, CAPSI, CAPS para criança, né? Infantil. CAPS-AD, o Bolsonaro quer revogar o CAPS-AD, que é o álcool e drogas. Vamos manter e vamos investir na medicação, porque a medicação é muito mais barata. Né? Mas rolou essa flexibilidade entre o pessoal do movimento antimanicomial? Rolou uma coisa assim, na origem, o movimento antimanicomial, seja o Basaglia na Itália, o pessoal da antipsiquiatria na Inglaterra, os reformistas americanos, que são menos lidos, mas muito importantes. Né? Vamos considerar que essa reforma ela foi passando nos diferentes países do mundo. Né? Foi um processo que os americanos fizeram na década de 50. A gente chegou em 2000, falar, agora chegou a hora da gente fazer isso. No caso brasileiro, houve uma infiltração importante do que a gente pode chamar de anticlinicalismo. Né? Que é assim, olha, o problema do transtorno mental é que ele foi tratado historicamente pelos médicos, pela clínica. Diagnósticos, terapêuticas, semiologias. A loucura não é uma questão médica, a loucura é uma questão social. Né? E aí a gente teve uma tensão entre o social e o psicológico dentro da psicologia, dentro do movimento antimanicomial, que acabou, vamos dizer assim, fragilizando a proposta em termos clínicos. Né? Então você foi desclinicalizando, né, a saúde mental, e isso quer dizer medicalizando no sentido de privilegiando a farmacoterapia e os processos que a gente chama assim, meio que de triagem, de encaminhamento dos pacientes para lugares de escuta e atenção, em vez de escuta. Né? A escuta foi diminuindo. Né?
E isso não posso concordar. Eu acho que a gente trabalha na conexão entre o social e o subjetivo. A gente entende que o neoliberalismo é uma força pujante da produção de sofrimento mental, mas dizer que a loucura vai ser tratada pelo fato de que o sujeito tem um emprego e está junto com a família, não basta, né? Não é só isso. O revogaço significaria a volta dos manicômios? Tecnicamente, abre-se essa possibilidade, né? Quando você vê a Associação Brasileira de Psiquiatria marchando junto, quando você vê o pessoal das comunidades terapêuticas marchando junto, você diz, aonde que isso vai dar? Tudo indica que vai voltar, né, não para o momento dos grandes instituições hospitalares, isso aí passou, acho difícil de retornar, mas voltar para um momento em que o que acontecia? Uma espécie de parasitagem entre o Estado e aqueles que cuidam da saúde mental. Saúde mental é cara, né? Se você tem uma internação, isso implica hotelaria, meses às vezes. Sim. Né? Bom, a ideia de que, de novo, o Estado faria algum tipo de terceirização, favorecimento, algum tipo de negociata, né? Especialmente este governo. Né? Talvez se fosse outro, a gente poderia até falar, olha, não, a gente vai tentar... É uma forma de abrir, criar mais atores, chamar mais atores. Poderia ser, mas nesse governo as chances é de que isso represente mais um tópico na pauta moral. Né? Quer dizer, saúde mental virou pauta moral. Tem algo de bom nesse revogaço? Só se você partilhar daquela ideia de que a revolução tem que começar pela destruição. Você tem que destruir tudo, daí sim vai ter um novo mundo que vai surgir a partir das ruínas. É que tem o revogaço, né? Ele no fundo é um ataque contra 40 anos de pessoas pensando, brigando, se dedicando ao assunto. Mal ou bem, foi o que a gente conseguiu criar, né? Quer dizer, a inteligência brasileira dedicada à coisa, os esforços legislativos. Isso custa, entendeu? Isso, para um país criar isso para si, olha o quanto ele não investiu nessa coisa. Você dizer assim, olha, tira tudo isso, vamos começar do zero, você tem que ter um cartucho no bolso, você tem que ter uma ideia sensacional na cabeça. Onde está essa ideia? Se o Mossama disser, se o Bolsonaro disser, se Pazuello disser, eu não posso, a gente pode discutir. Mas não veio nada, só veio a ideia de vamos revogar. Como é que funciona a cabeça de um psiquiatra conservador? Então, historicamente está associado com a ideia assim de que os transtornos mentais são doenças neurológicas. Né? No fundo, é curioso, porque é como se eles advogassem a própria dissolução da categoria, né? O psiquiatra, ele no fundo trata de doenças numa parte do corpo. Que parte do corpo é esse? Do cérebro, do sistema nervoso. Como o pneumologista cuida do pulmão, gastroenterologista cuida do estômago, elas cuidam de uma parte do cérebro. Uma parte do corpo que é o cérebro. E o resto... E o DSM corrobora um pouco essa visão, né? Ele dá margem para isso. Né? Ele foi neutro o suficiente para se acoplar como um Lego, né? Em várias tendências. Ele é uma solução de compromisso. Né? Então, ele favoreceu a pesquisa psiquiátrica, as companhias de seguro, todo mundo que precisava de um vocabulário básico para a gente todo mundo se entender. Né? Tá. Mas um psiquiatra, vamos dizer assim, mais conservador, ele vai entender que todo o resto são epifenômenos. Né? Então, as relações intersubjetivas, os afetos trocados, as palavras, né?
No fundo, a concepção, estamos fazendo uma caricatura, né? Assim, de que aquilo é como se fosse uma diabetes mental. A sua diabetes, ela não muda se você torce pro Palmeiras, pro Corinthians, se você se queixa dela, se você acha ela importante ou não. Ela é o que é, como uma pedra. Né? Ela vai ter aquela evolução independente do que você fale sobre a coisa. Né? Por quê? Porque é um problema cerebral e o seu cérebro ele não muda com isso. Né? A gente pode contrapor a essa ideia, né, algumas pesquisas que dizem, não, mas o teu cérebro muda sim conforme você fala e conforme você interage no mundo. Né? E do outro lado vão ter pessoas dizendo, olha, vão ter aqueles que vão negar o cérebro, vão dizer, não, peraí, tudo que se passa na esfera da loucura e do sofrimento mental tem que ver com relações humanas socialmente construídas e, portanto, são completamente reversíveis. Não me parece também a posição mais justa. Né? Agora, um psiquiatra conservador, ele também, muitas vezes, está ligado a sistemas conservadores de produção e reprodução de poder. Né? Hospitais muito disciplinares, hospitais muito verticalizados, né? Quer dizer, de se entender, e vamos lembrar um pouco da história da psiquiatria, né? Psiquiatria é a filha bastarda da medicina, é a última a se configurar como uma ciência, né? Todo mundo, até muito recentemente, até os anos 70, o psiquiatra era um meio médico, assim. Um médico que no fundo estava fazendo uma coisa que não era bem medicina. Daí a importância da chegada das neurociências e das novas medicações como uma forma de dizer, eu sou um cientista. Eu estou igualzinho aqui a todas as outras partes da medicina. Não é verdade. O National Health Institute dos Estados Unidos cortou todas as pesquisas que se baseiem no DSM porque elas não apresentam marcadores biológicos. Ou seja, você está dizendo que as doenças mentais são doenças do cérebro, agora cadê o teste de insulina? Me mostra aí que tem um déficit de serotonina. Cadê o teste de dopamina? Mostrando que tem menos dopamina no seu cérebro. Você prova isso para o Parkinson, você prova isso para mal de Huntington, você prova isso para demência, você não prova isso para transtornos mentais. Então, o psiquiatra conservador, ele no fundo, ela tem um tanto de negacionismo. Né? Ele está interessado, vamos dizer assim, em se colocar como mais científico do que ele realmente é, mais médico do que ele realmente é. Né? Assim como, vamos polarizar do outro lado, né? O sócio-construtivista radical vai negar que exista qualquer determinação biológica, que o sistema endócrino não tem que ver com os nossos humores e assim por diante. Né? Só que já indo para a reta final, uma outra curiosidade, Christian, e as crianças nessa? As crianças pagaram o pato. Né? Eu lembro de um ano aí, não sei se foi 2014, 2015, que o consumo de metilfenidato no Brasil aumentou 800%. Metilfenidato é um estimulante, né? Aparentado cocaína e companhia. Viu? A diferença não é tão grande assim, né? E que começou a ser administrada em massa para problemas de aprendizagem. Então, meu filho não aprende. Se eu dou um metilfenidato, ele, atenção, resolve o déficit de atenção com hiperatividade, ele se dedica mais aos estudos. E isso gerou, né, hoje a gente tem um perfil, né, muito ruim daquela criança que é precocemente diagnosticada, tá? Seja nessa linha, seja na linha do transtorno espectro autístico, que aumentou violentamente, e a gente diz, não é possível. Não existem tantas crianças autistas assim. Só que, assim como o número de diagnósticos aumentou para os adultos, ele diminuiu para as crianças. Então agora você tem 2, 3 e acaba pondo na conta do transtorno do espectro autístico muita coisa que a gente reputa que não é. Então,
De um lado e do outro, o que você teve foi medicalização precoce. Uhum. Então começa aquela carreira, com 5 anos ele começa no metilfenidato, com 12, 13 ele faz uma depressão, daí você tem o antidepressivo mais o metilfenidato. Quando ele vai entrar na faculdade, ele tem uma descompensação de humor, daí você coloca um toparimato, um regulador de humor. Daí, quando chega na faculdade, ele faz uma depressão maior, e aí você diz: o que aconteceu? Ah, porque geneticamente ele teve um problema lá desde o início. Falso, né? Não é. As crianças, elas não precisam ser. Existe hoje no Brasil um pujante movimento, né, de contra a medicalização das crianças, contra a medicalização como sutura para problemas educativos, né, educacionais. Isso é gravíssimo e acho que tem gente batalhando nessa linha com muita força. Não, interessante que a pauta da entrevista era o revogaço, mas a gente sempre cai na hipermedicalização da sociedade, né? Sim, sim, mas não queria que ficasse a impressão de que, por exemplo, a gente deveria fazer a guerra às drogas, só que aí na sua versão mais light, que é a Uhum. guerra às drogas que são toleradas ou que são recomendadas pelo Estado. Né? Nesse ponto de vista, o que a gente tem é uma falta absoluta de educação para o cuidado de si. E daí a pessoa se expõe ao uso de qualquer coisa que seja, inclusive psicanálise, coaching, formas religiosas Verdade. regressivas. Uhum. Não é um problema da disponibilidade de material pornográfico que vai aumentar a coisa. É porque a gente falou muito sobre cuide do seu corpo, faça ginástica, coma direito, e falou zero sobre cuide da sua alma, vou chamar assim. Uhum. Cuide de você. Preste atenção. O que você está usando para enfrentar a sua Sim. ansiedade, para negociar a sua divisão subjetiva. Uhum. Faça o que for melhor. Se eu for para fumar, mas prestando atenção na coisa, e não esse estado de demissão, sabe? Porque aí vira, vamos dizer assim, no fundo é uma condução errática do discurso sobre saúde mental. Agora, tratar desse tema de desmonte, revogaço, nessa ascendente ainda da pandemia, como é que você vê isso? Tem já uma expectativa, não sei se eu concordo exatamente com isso, mas que as sequelas psíquicas da pandemia, elas são e serão realmente dramáticas como a gente nunca viu. Ah, é? Sim. Sim. Quando começou, a gente tinha os dados lá das pesquisas com quarentena de efeitos rebote, flashbacks, 2 anos depois do fim da quarentena. E as quarentenas que eles estudaram era ebola, gripe aviária, que eram quarentenas de 30 dias, 40 dias. Uhum. A chance disso produzir um novo padrão assim de temor ao outro, o outro perigoso, o outro contagiador, ou assim não consigo mais estar junto com outras pessoas, perdi o laço, perdi o nexo, não aguento ver nem tela. A gente não sabe direito o que pode advir, mas tem gente que argumenta que nós vamos estar no maior desafio já visto pela espécie humana em termos de saúde mental, pela Uau, confluência. Né? Pelo que a entendi. gente tinha, se somou isso e um ano Uhum. de Ou coisa seja, modificada. uma mudança na política pública de reforma psiquiátrica a essa altura. Seria o pior dentro do pior. Né? Quer dizer, voltando à pergunta do Enem, e para finalizar mesmo a conversa, o estigma associado à saúde mental na sociedade brasileira é o revogaço.
eu acho que a prova do Enem não puxava para isso. Você podia Não, entrar ela não nisso. puxava para isso. É que eu estou só jogando aqui na conversa. Não, é que agora você falando, eu acho que a gente deixou de lado um pouco, né, o tema específico do estigma, né? O É estigma é um conceito importante. lá do Irving Goffman, né? Sim. E que de fato atravessa todas as culturas, né? Uhum. Que colocam a loucura, por exemplo, como algo que tem que ver com o outro, né? Então, com o outro perigoso, com o outro violento, né? Vamos lembrar, né? A loucura não é violenta. Ela é violenta quando você ataca ela, silencia, trata a pessoa mal. O outro, ela pode ser violenta no sentido assim errático, né? Uhum. De não acompanhar as normas sociais como outros, né? Uhum. Mas também não é uma transgressão como a gente pode imaginar. Então, essa associação entre loucura e crime, por exemplo, Pois é é. totalmente fruto de um estigma. Né? Uhum. Os pacientes mais graves, eles não são agressivos, é muito raro, né? Você ter um percurso, sofrer uma coisa de um paciente, a não ser que você queira, né? Aí coagi-lo para fazer isso, fazer aquilo, você interfira agressivamente, você não o escute, né? A loucura, ela não é uma questão de inteligência, isso é muito importante da gente marcar, né? Dizer, Uhum. não, ele pensou tanto, fez tanto, então não pode ser louco? Pode ser sim, porque a inteligência não tem nada a ver com... Tem loucos inteligentes e não inteligentes, né? Estou usando aí loucura no sentido mais fácil, né? De Uhum. pessoas que têm problemas com saúde mental, né? Outra associação muito importante é de que, assim, no fundo, a loucura ela procede de falta de amor, falta de dedicação da família, falta de educação. É alguém que teve assim uma origem, né, muito problemática. Isso não é verdade, né? A gente, apesar das relações gerarem efeitos na gente, essa correlação não é direta, assim, né? Não é Então, necessariamente uma verdade, né? sim. E Aham. também o oposto, que é a caricatura positiva que a gente tem na loucura, que é do louco feliz. Né? Ah. Inventada aí pelo romantismo alemão, né? A Uhum. história do Van Gogh, os grandes personagens da história que eram loucos, né? Os grandes gênios loucos. Acontece, justamente porque, assim como há pessoas brilhantes e não brilhantes, em todas as condições clínicas, né? A gente vai encontrar talvez um pouco mais em alguns casos, né, pela capacidade que a loucura traz para a gente de olhar o mundo de um outro ponto de vista, não convencional, não tão adaptado, não tão subserviente, não tão conformado. E isso coloca aí, né, grandes matemáticos que foram esquizofrênicos, né? Mas a ligação, quer com perigoso, criminoso, quer com um gênio, é contingente, né? Ô, Christian, vamos supor que se o presidente Bolsonaro tivesse assistindo essa entrevista e você pudesse mandar um recado para ele que está com essas 100 medidas provisórias, essa proposta de revogação delas, né, no Uhum. contexto da reforma psiquiátrica, que recado você mandaria para o nosso presidente? Eu convidaria assim o presidente a se escutar, né? No fundo é isso que a gente faz com qualquer pessoa, né? A escutar a aderência, né? A insistência com que temas ligados à saúde mental aparecem no discurso do presidente. Isso estava lá desde a origem, quando surgiu a figura do esquerdopata, né? Quer dizer, um Uhum. diagnóstico para essas pessoas que são meio loucas, né? Porque votam na esquerda. Isso continua na ideia de que aqueles que estão achando que a Covid é grave são histéricos, né? Quer dizer, um diagnóstico que a gente ouviu aí do presidente, né? Uhum. Que não precisa ter essa neurose, é outro diagnóstico que a gente ouviu do presidente. Né? Uhum. Então, considerando, né, inclusive tem outros diagnósticos, outras
ilações, assim, como o fato de a gente dividir o chocolate com o outro pode ser um caso de homossexualidade reprimida, né? Ou o sujeito fazendo golden shower, que o presidente fez questão de dar visibilidade, isso é um tipo, né, de perversão, de parafilia. Então, a gente nota um interesse discursivo da presidência em termos assim diagnósticos de saúde mental e tal. E eu acho que ele devia aprofundar isso, deveria assim perguntar-se se ele não queria ser um psicólogo. Para isso é sempre bom começar com uma terapia, a gente mesmo se escutando, né? Porque essa fixação assim no tema, temas que têm a ver com psicologia, temas sexuais, por exemplo, isso pode ser assim um interesse latente da pessoa. E talvez eu convidaria ele assim, depois de terminado o mandato, né? Que tem um curso de psicologia, uma faculdade, para você levar adiante isso do ponto de vista cognitivo, ou então que mal lhe diga, senta aqui no meu divã.